Boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, tô aqui, esse vídeo hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a partida de hoje, falar um pouquinho também sobre o momento, sobre o que a gente está passando por essa fase, esse momento ruim, né? A gente sabe que os problemas do Corinthians não são de hoje, a gente sabe que a fase do Corinthians é ruim e não é de agora. Alguns jogos, alguns momentos, eu digo até mesmo nos últimos anos, tem maquiado isso, tem escondido isso e feito com que grande parte do nosso torcedor, até mesmo eu durante um tempo, achasse que não, tá tudo bem, tá tudo certo, é normal isso, oscilações acontecem, mas chegou num ponto que a gente percebeu que o Corinthians está passando por um gravíssimo problema, por um sério problema, por um momento ruim, por um momento complicado e por um momento que, se muitas, mas muitas coisas não mudarem, a tendência é o Corinthians ser eliminado nas próximas competições de maneira vexatória e principalmente ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Pode parecer loucura, pode parecer um pensamento muito pessimista, mas é o que a gente tem visto nos últimos tempos. E o jogo de hoje foi mais uma prova disso. Foi mais uma prova dos gigantescos erros que o Corinthians tem. E eu queria falar um pouquinho sobre esses erros antes de falar propriamente sobre o jogo. O Corinthians hoje, infelizmente, ele se mostra um time que ele não tem dentro do seu todo, né, do clube como se e focando no futebol masculino, ele não tem nada que te dê uma mínima segurança de que vai haver mudança. Porque a gente começa com o nosso treinador, que é um treinador que há 20 anos atrás, há 25, sei lá, quando eu nasci, ele era gênio. Você vê os jogadores falarem do Muricy como quem é o melhor treinador com que você trabalhou. Muricy não, Vanderlei, tô até confundindo. Com o Vanderlei, você vê os jogadores que falam isso, são jogadores que já se aposentaram há 10, há 15 anos. Então a gente tem um treinador que há 20 anos era bom, que há 25 anos era um gênio aqui no Brasil, mas que há muito tempo vive em baixa. E o cara vive em baixa e aquele tema de será que o Vanderlei está ultrapassado? Será que o Vanderlei perdeu a mão com o futebol, tudo? Cara, isso tem um fundo de verdade. Se o Vanderlei tivesse bem, oportunidades em times grandes não faltariam. E em algum momento não tem como ele ia entregar algum futebol, ele ia entregar algum resultado. E a gente não tem visto isso nos últimos tempos com o Vanderlei Luxemburgo. Então, quando o Vanderlei Luxemburgo é o nosso treinador, me gera muita desconfiança, me gera muito receio, muito medo, porque se esse cara não deu certo nos últimos times que ele passou, o que faz a gente acreditar que agora, num time muito ruim, como alguns dos times que ele passou pela última vez, ele vai conseguir mudar tudo? Ele tá tirando os medalhões e botando no banco. Ele tá pegando os caras que tem mais tempo de casa, são mais velhos, ele tá pegando os caras com maior salário e tá tirando, tá falando, esse cara eu não conto mais, esse cara eu não jogo mais. Tá bom, beleza. Essa daí pra mim não era nem a função do Vanderlei, né? Isso daí era a função de um cara que se chama Alessandro, que é o nosso diretor, né? Então esse cara, que é responsável pela parte de futebol do nosso clube, esse cara que tinha que ficar a par disso, né? Esse cara tinha que sentar com o Vanderlei e falar, Vanderlei, seguinte, esse jogador a gente não tem intenção de renovar. Você conta com eles ainda? Pô, não conto. Então eu, Alessandro, chego nos caras e falo, mas parece que é o Vanderlei tudo, que tá fazendo tudo, né? Então, parece que o Vanderlei foi contratado para isso. Mas a função do Vanderlei é fazer o time jogar bola, é extrair o melhor de todos os caras.
é dar oportunidades para garotos. Mas de que maneira essas oportunidades estão sendo dadas, né? E é um ponto que eu também levanto, porque o que acontece? Ele está tirando todos os medalhões. Os últimos agora que não foram relacionados para os jogos foi o Romero, que eu não sei o que está fazendo no Corinthians, não sei por que foi contratado, o Rafael Ramos, lateral direito, e o Juliano, o terrível Juliano, péssimo Juliano. Tudo bem, a gente está tirando, e aquele problema que a gente vinha tendo de um time envelhecido, a gente está praticamente acabando com isso, né? Porque nosso time titular, por exemplo, hoje era um time com, sei lá, 2, 3 veteranos e o resto era tudo ou jogadores bem jovens ou jogadores ali, uma mescla de jovens com outros já com seus 25, 26 anos, mas na grande maioria jovens. Só que o que acontece é que o Corinthians hoje ele é uma bagunça tão grande que você tira esses veteranos que não estão jogando nada, e eu concordo que tem que tirar eles, tá? Não tô falando que eles têm que continuar, para mim eles têm que sair mesmo porque eles não estão entregando. Só que aí não adianta nada você encher o time de moleque, encher o time de jovens, achando que eles vão entregar. Porque o que acontece? Quando você pega um time estruturado, um time bom, um time bem arrumado, um time onde o treinador tem as peças na sua mão, um time onde ele consegue trocar um jogador, mexer na escalação, mexer na formação, e o time não perde as suas características, é fácil você pegar um garoto de 17, 16, 18, enfim, e colocar esse cara para jogar. Se torna mais fácil. Mesmo assim, existe uma chance muito grande desse moleque não conseguir corresponder ali nos primeiros jogos, ou no primeiro ano, enfim. Porque, querendo ou não, ele é novo. E você jogar numa categoria sub-16, sub-18, sub-20, sub-20, sei lá, é diferente de você jogar contra o profissional, seja profissional qual for, o nível de profissional qual seja ele. E aí agora você pega esses jogadores que podem vir a render num time bem estruturado e joga eles num time onde eles têm que resolver tudo, você torna ainda mais difícil. E aí acontece o que a gente tem visto frequentemente. Você coloca um Wesley, ele entra num segundo tempo, joga bem, e agora ele é a solução do seu problema. Aí no próximo jogo ele vem de titular, não joga nada. Aí o garoto que entra no lugar dele, sei lá, é o Pedro. Pedro entra bem, faz um final de jogo muito bom. No jogo seguinte o Pedro é titular. E aí nesse jogo que o Pedro é titular ele não joga nada. E aí você vem com o Biro e acontece a mesma coisa. Aí hoje foi o Juan Oliveira que entrou, fez um gol. Tenho certeza que no próximo jogo a torcida vai estar pedindo. O Vanderlei vai achar que ele tem que entrar. Entra o Juan Oliveira, ele não vai jogar nada. Sai o Juan Oliveira, aí entra Biro. E a gente fica nesse ciclo queimando os garotos porque o ambiente não é propício para eles jogar. O ambiente não é bom para eles jogarem. E você vai ter que ser muito diferente. E aparentemente nenhum desses garotos é assim diferente que você vira e fala, cara, esse moleque é fora da curva. Dificilmente eles vão render. Dificilmente eles vão entregar alguma coisa. Vai ser sempre isso. Entra, faz uma fumaça, joga um pouquinho. Aí você dá oportunidade para ele no time titular, ele não entrega, ele não corresponde. E aí, cara, vai só se somando os problemas. Vai só se somando as dificuldades. Porque com isso a gente tira os medalhões que tem que se tirar, coloca os moleques que eu acho que tem que colocar, mas de uma outra forma, e você não consegue ganhar nem com um nem com o outro. Você não consegue ganhar quando os medalhões estão e você não consegue ganhar quando os jovens estão, porque o ambiente é ruim. O ambiente do Corinthians hoje é muito ruim. Aí você soma outro problema, que é a nossa diretoria. A nossa diretoria é uma vergonha. Já falei do Alessandro e vou falar do Duílio. Como eu disse, hoje a gente afastou 3 caras, né? Eu acho que o Vanderlei vai acabar afastando eles em definitivo. Um desses caras é o Romero. Romero que chegou em janeiro. E praticamente todo mundo que sabia minimamente de futebol falou, pra que trazer o Romero novamente, cara? O que o Romero fez desde a saída dele até esse retorno que nos fizesse aquele pensamento de beleza, mano, precisamos do Romero. Ou mesmo o que o Romero entregava quando jogava no Corinthians, que a gente via e falava, pô, ele vai chegar e vai mudar o Corinthians.
Eu tenho na minha cabeça que o Romero, durante a primeira passagem pelo Corinthians, ele entregava muita vontade. E essa vontade estava muito aliada ao seu porte físico, à sua juventude. O Romero era um cara que corria da defesa para o ataque na beirada do campo praticamente o jogo inteiro. Ele te entregava isso, né? Os gols que o Romero fazia, na sua grande maioria, eram gols, assim, que meio que qualquer um fazia, entendeu? Não era um gol de craque, não era um gol de um cara diferente. Eram gols que um jogador profissional tem que fazer. Aí você traz o Romero mais velho, 30 anos, parte física já não é a mesma, o fôlego já não é a mesma, e a técnica continua a mesma, cara. A técnica continua a mesma, e a técnica do Romero é baixíssima. Aí você espera o que disso? O cara não consegue fazer o que ele fazia na primeira passagem, que era aquele auxílio, e ele entrega tecnicamente o mesmo que ele sempre entregou. Era óbvio que ia dar ruim, era óbvio que ia dar errado, mas o gênio do Duílio, o espetacular Duílio, silêncio, Duílio tá trabalhando, contratou o Romero. O Duílio é o cara que contratou nesse ano, Romero, Barleta e Bidu. Cadê o Barleta? O que aconteceu com o Barleta? Sumiu o Barleta? Evaporou o Barleta? É o Duílio que trouxe o Juliano, pagando, sei lá, R$1 milhão por mês pro Juliano. Que trouxe o Paulinho, pagando 1 milhão. Trouxe o... Que tem esse contrato altíssimo com o Renato, com o Fábio, que renova com o Gil. E o problema de tudo não é só você contratar jogadores velhos, né? Porque você pode contratar um ou outro ali mais experiente para mesclar com a sua juventude. É você dar longos contratos, com altíssimos salários, e não tendo uma sequer cláusula de rendimento, nada. Então quer dizer, pô, eu fechei com o Corinthians, então eu tenho um contrato de, sei lá, 3 anos, ganhando meus R$800 mil por mês, e mano, se eu jogar 10 jogos ou jogar 80, eu vou receber a mesma coisa, mano. Tô com a vida que eu queria, parceiro. Vou ficar aqui, não tô nem aí, e dane-se, velho. E aí o que a gente tem? Jogadores que não são comprometidos com o clube, jogadores que a parte física já não permite mais que eles correspondam dentro de campo, e só aparecem lesões. Hoje, o Renato se machucou de novo. A gente, infelizmente, para você ver o que o Duílio fez, a gente infelizmente conta com um nosso jogador diferente, que tem 35 anos, que sempre, não é que agora ele tá assim, mas que sempre foi um jogador que apresentava diversas lesões. Quando o Renato Augusto era novo, a gente já tinha que poupar o Renato Augusto para que ele não se machucasse, cara. Agora, hoje, que o Renato Augusto já tem 35 anos, a gente pagar R$800 mil pro Renato Augusto para ele nos jogar, sei lá, os Corinthians jogar 70 jogos no ano, é capaz do Renato Augusto jogar, sei lá, 30. Não mais do que isso. A gente não pode contar com o Renato Augusto hoje mais para ser o nosso meio armador, cara. Infelizmente, a gente tem que chegar no final do contrato do Renato Augusto e falar: Renato, seguinte, se você quiser renovar com o Corinthians, a gente te paga R$100 mil por mês, tá? Não consigo pagar mais do que isso. Não dá. Ah, mas o Renato Augusto é gênio, quando ele joga ele é craque, ele resolve, ele é o único diferente do nosso time, se não for ele, ninguém. Mas quando que o Renato Augusto tá jogando nos últimos tempos? O Renato Augusto, a tendência agora é cada vez mais ficar no departamento médico, é cada vez mais ficar fora dos jogos. E a gente vai cada vez mais precisar de outros jogadores. E os outros jogadores são os caras da base que não resolvem. E eu volto tudo aquilo que eu comecei no falar no início do vídeo. Então sim, eu prefiro que você encerre o contrato do Renato Augusto, economize esse dinheiro e invista esse dinheiro em jogadores que vão te entregar pelo menos participação em jogos. Pode ser que a gente precise contratar 2 ganhando menos do que o Renato Augusto para entregar o que ele entrega de técnica. Mas os caras vão jogar pelo menos, vão estar em campo, a gente vai poder contar com eles. E aí a gente vai ter pelo menos uma válvula de escape. Se um não joga, o outro entra, ou os dois se complementam. Mas parece que o nosso presidente não pensa nisso. E parece que o nosso presidente vai chegar no final do ano, cara, e vai renovar com todos esses medalhões. É o que parece. Porque o presidente que contratou Silvinho,
viu que o Silvinho se matou para se classificar na Libertadores no primeiro ano do Silvinho, teve o final do ano e o início do ano para contratar outro treinador e continuou com ele, deu uma pré-temporada para o Silvinho, começa o Paulista com 3, 4 jogos, demite o cara, depois se mata para achar o Vitor Pereira, traz o Vitor Pereira, que pode ser um canalha, mas era um treinador, era um cara que sabia o que é ser treinador. Depois toma um chapéu do Vitor Pereira. E aí o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que ele tinha feito com o Silvinho. Traz um cara aleatório, um cara que não sabia nada de como é ser treinador, um cara que era analista de sistema e entrega de novo. Toma, pré-temporada para você, os reforços são esses. Se vira. E aí, cara, a gente não patina de novo. E aí não vai pra frente, por quê? Porque como o Silvinho não era, o Lázaro era ainda menos treinador do que o Silvinho. O Lázaro era ainda menos capacitado para aquilo. E aí vem Cuca, vem Vanderlei, enfim. Então o Corinthians está envolto em problemas. E você junta com diversos jogadores que não entregam nada na atual fase que a gente está passando. Soma-se tudo isso, você tem o Corinthians hoje. Um time que, com todos esses fatores, a tendência é fortemente brigar para não cair. E aí eu venho para o jogo de hoje, onde enfrentávamos um adversário direto atualmente na briga do rebaixamento. Direto. E o que nós fizemos? Empatamos em casa. Num jogo onde não fizemos praticamente nada. Um jogo onde não conseguimos pressionar o Cuiabá da maneira que devíamos. Um jogo onde saímos perdendo e fomos empatar lá no finalzinho, aos 35, numa jogada daquele jeito, cara. Que fase chegou o Corinthians, gente. Que fase. Hoje ele mexeu em meio mundo no time. Botou todos os moleques que tinham possível para colocar e mesmo assim não rendeu muito, não rendeu nada de diferente, praticamente. É muita vontade, é muita entrega e é aquilo. Sempre o que tá vindo do banco tá melhor do que tá jogando de titular. Mas quando você põe ele para jogar de titular, ele não rende nada. Rapaziada, hoje ele deu um banco pro Yuri Alberto. Quando o Yuri Alberto entrou em campo, foi de dar dó, velho. Cara, ele deu uma bola na linha de fundo que ele foi cruzar e bateu com a direita ao invés da esquerda e foi tiro de meta, foi ridículo. A bola vem pra ele finalizar, a bola não entra, cara. Mistura zica com mau momento, com uma tiriça miserável que tá nele, não vai, mano. Os moleques não conseguem resolver, velho. Hoje foi o Wesley que entrou bem, mas aí sei lá, o Pedro não foi bem de titular. E pra fechar ainda tomamos um gol do Davidson, velho. É fogo, mano. Tomar gol do Davidson é embaçado. Empatamos com o Cuiabá. Em casa. A pessoa que via o jogo contra o Independente do Avaí falando, pô, o Corinthians vai passar nervoso, vai passar apuros nesse ano. Pô, mas eu acho que pelo menos contra o Cuiabá, dentro de casa, a gente ganha. Não ganhamos. E o pior, nada me garante que daqui a um tempo, quando tiver o retorno, quem me garante que esse Corinthians que não faz nada fora de casa vai ganhar do Cuiabá lá? Quer dizer, a chance da gente somar um ponto contra o Cuiabá é muito grande só no turno e retorno. E aí a gente se complica no ano. Né? Se complica, porque um adversário direto você tem que somar o máximo de pontos possível. Enfim, enquanto não chegar essa janela do meio do ano, eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora. Para falar a verdade, esse mês de junho é um mês que a tendência é pouquíssimas vitórias. Pouquíssimas vitórias. E se vierem daquele jeito, daquela dificuldade, é esperar que chegue julho, que abre a janela, que as contratações sejam feitas e que sejam boas contratações. Que não chegue mais Romero, que não chegue mais Barleta, que não chegue mais Juliano, mais Bidu. Cheguem caras que vão mudar o Corinthians de patamar, que vão alterar esse time e que vão fazer esse time crescer. Fora isso, cara, a gente vai continuar passando sufoco, a gente vai continuar perdendo jogos e brigando lá embaixo. E é aquilo, o Corinthians está numa zona onde ele não se distancia da zona do rebaixamento, é uma zona onde toda rodada ele está ali podendo ser ultrapassado, uma hora entra na zona do rebaixamento e depois para sair é muito difícil.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que a atuação do Corinthians não foi boa, mas eu peço por favor para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativa o sininho, gente, é muito importante porque aí o vídeo chega para vocês quando eu faço, e deixa o comentário. Tá difícil pro Coringão, tá muito complicado, o time tá mal, mas enfim, a gente vai continuar vindo aqui falando de Corinthians e principalmente torcendo pelo Corinthians. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas enfim, tinha bastante coisa para falar. Fase é ruim, o momento é chato, mas estamos aqui. Um abraço para todos vocês, boa noite e vai Corinthians!